As espinhas dos galhos se cravavam na pele de Saylit, como dentes famintos, rasgando a manga de sua capa puída, enquanto ela se esticava para alcançar o lobo preso. O ar úmido da floresta sussurrava segredos ao seu redor, carregado do cheiro de terra molhada e sangue fresco. O animal, um vulto imenso de pelagem cinzenta e olhos âmbar flamejantes, rosnava baixo, o corpo musculoso contorcido contra a armadilha de espinheiros negros que pareciam vivos, pulsando com uma malícia antiga. Saylit não sabia por quê, mas algo a impelira para dentro daquela clareira proibida, longe das trilhas seguras da vila de Pedra Neblina. Talvez fosse o uivo solitário que ecoara na noite anterior, ou o vazio que a consumia desde que sua família a marcara como a amaldiçoada, a filha bastarda sem direito à herança. Calma, grande tolo, murmurou ela a voz trêmula, estendendo a mão apesar do medo que lhe acelerava o coração. Seus dedos roçaram a pelagem úmida do flanco do lobo, sentindo o calor febril que emanava dele, como se o corpo inteiro ardesse por dentro. Ele se debateu, um gemido gutural escapando de sua garganta, e Saylit tropeçou para a frente, caindo de joelhos na lama. Sua palma pressionou diretamente contra o peito largo do animal, bem sobre o coração que batia como um tambor de guerra. No instante em que o toque se firmou, uma faísca invisível percorreu sua pele, um choque elétrico, quente e invasivo, que subiu por seu braço e se espalhou pelo ventre, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. O lobo congelou, os olhos se arregalando em reconhecimento. Então, com um estalo de ossos e um rosnado que vibrou através dela, o corpo dele começou a mudar. A pelagem se retraiu como névoa dissipando, revelando pele humana, músculos definidos e cicatrizes antigas que serpenteavam como rios de prata sobre o torso nu. Saylit tentou recuar, mas era tarde. Suas mãos ainda repousavam contra o peito dele, sentindo o ritmo acelerado do coração humano agora, o calor da pele nua sob seus dedos. Ele era alto, imponente mesmo caído, com cabelos negros desgrenhados caindo sobre o rosto angular e uma mandíbula marcada por uma barba incipiente. Seus olhos, ainda aqueles mesmos âmbar, a fitaram com uma intensidade que a deixou sem fôlego, como se ele pudesse devorá-la inteira com um olhar. Você me tocou, disse ele, a voz rouca e profunda, ecoando como um trovão distante. Vorian, o herdeiro das sombras, não esperava isso. Ninguém ousava se aproximar dos filhos da névoa, os lobos ancestrais que guardavam os segredos do arquipélago de Vespértil, uma cadeia de ilhas envoltas em brumas eternas, onde torres de obsidiana se erguiam das águas turvas como garras de deuses esquecidos. Ele era o proibido, o alfa exilado do trono das marés negras, caçado por clãs rivais que cobiçavam sua linhagem imortal. E agora, uma humana comum, uma plebeia de olhos castanhos e cabelos trançados com ervas silvestres, havia quebrado o véu entre eles com um toque acidental. Saylit puxou as mãos para trás, mas ele a segurou pelos pulsos, os dedos fortes e calejados envolvendo sua pele, com uma pressão que era ao mesmo tempo ameaça e âncora. O contato enviou outra onda de calor através dela, um formigamento que se instalou entre suas pernas, fazendo-a corar violentamente. Ela podia sentir a rigidez dos músculos dele sob a palma, o modo como o peito subia e descia em respirações pesadas, roçando contra seus seios através do tecido fino de sua blusa. O que estou fazendo? Pensou ela, o pânico misturando-se a uma curiosidade perigosa. Seu corpo traía-a, os mamilos endurecendo contra a lã úmida, o ventre se contraindo em uma urgência que a envergonhava. Solte-me, sussurrou ela, a voz falhando, mas seus olhos não se desviavam dos dele. Havia algo hipnótico naqueles âmbar, um fogo que prometia tanto destruição quanto salvação. Vorian se ergueu devagar, puxando-a consigo até que ela estivesse de pé, colada ao seu corpo. A proximidade era sufocante. Ela sentia o contorno duro de suas coxas contra as dela, o calor de sua virilha, pressionando levemente sua barriga, um lembrete inescapável de sua masculinidade selvagem. Seu hálito quente roçou sua orelha quando ele se inclinou, os lábios quase tocando a curva sensível de seu pescoço. Você não sabe o que invocou, pequena tola, murmurou ele,
a voz um ronronar baixo que vibrou através de seu corpo. Meu sangue agora carrega o seu toque. Nos reinos das brumas isso é um laço, um pacto selado na carne. Ele soltou um de seus pulsos apenas para deslizar a mão pela curva de sua cintura, os dedos traçando a linha de suas costelas com uma possessividade que a fez tremer. Saylit engoliu em seco, o coração martelando, dividida entre o instinto de fugir e o desejo irracional de se pressionar mais contra ele, de sentir aquela força a envolver por completo. A floresta ao redor parecia prender a respiração. As brumas do arquipélago de Vespertil se adensando como véus de segredos. Esse arquipélago, outrora unido por tratados ancestrais entre humanos e os lobos das marés, criaturas que mudavam sob as luas gêmeas, governando cortes góticas em ilhas fortificadas por canais de água negra e pontes de pedra esculpida. Agora fervilhava de conflitos. Clãs de alfas disputavam o trono das marés negras, uma relíquia imortal, que concedia controle sobre as névoas vivas, capazes de engolir exércitos inteiros. Vorian, herdeiro de uma linhagem amaldiçoada, fora traído por seu próprio irmão, o regente cruel que via nele uma ameaça ao poder absoluto. Exilado para as bordas selvagens, ele vagava como lobo, caçado por caçadores de recompensas e espiões das ilhas centrais. Mas Saylit não pertencia a esse mundo de intrigas. Filha de um ferreiro falecido e de uma mãe que a renegara por nascer com uma marca de nascença em forma de garra no ombro. Sinal, diziam os anciãos, de uma maldição antiga, ela sobrevivia nas margens da ilha de névoa cinzenta, colhendo ervas e evitando os olhares piedosos da vila. Sua vida era de solidão, marcada pela rejeição, o noivo que a abandonara por ser impura, a família que a tratava como fardo. Até aquele momento, quando o destino a jogara nos braços de um monstro. Vorian a soltou abruptamente, como se o toque o queimasse tanto quanto a ela. Ele se afastou um passo, os músculos tensos, os olhos escurecendo com o esforço de conter o instinto. Fuja enquanto pode, disse ele, a voz tensa, ou o laço nos destruirá aos dois. Mas mesmo enquanto falava, seu olhar devorava as curvas dela, traçando o suor que escorria pelo vale entre seus seios, o rubor que subia por seu pescoço. Saylit sentiu um pulsar urgente entre as coxas, um desejo que a aterrorizava e excitava. Ela deu um passo para trás, as pernas fracas, mas algo naqueles olhos a prendia, uma promessa de aceitação em meio ao caos. Enquanto as brumas engoliam a clareira, Saylit correu de volta para a vila, o coração disparado, o toque dele ainda queimando em sua pele. Ela não sabia que, ao salvá-lo, havia despertado não só o herdeiro proibido, mas um fogo que consumiria tudo o que conhecia. Saylit irrompeu pela trilha lamacenta, que levava à vila de pedra neblina, o peito arfando como se o ar da floresta ainda a sufocasse. Seus pés tropeçavam nas raízes expostas, mas ela não parava. O pânico a impulsionava, misturado a um formigamento insistente que subia por sua pele, como se dedos invisíveis traçassem caminhos quentes ao longo de suas veias. A marca de nascença em seu ombro latejava, um ardor novo e profundo, ecoando o toque do homem, não, do lobo, que deixara para trás. Ela apertou a capa contra o corpo, sentindo os seios ainda sensíveis roçarem o tecido úmido, uma recordação inescapável da proximidade dele, do calor que emanara de sua pele nua. A vila surgiu à frente, um aglomerado de cabanas de pedra cinzenta, encravadas na encosta rochosa da ilha de névoa cinzenta, as chaminés expelindo fumaça que se misturava às brumas eternas do arquipélago. As luzes tremeluzentes das lanternas de óleo de peixe balançavam nas portas, e o cheiro de pão assado e peixe defumado invadiu suas narinas, um contraste cruel com o odor selvagem de sangue e terra que ainda grudava em sua roupa. Saylit desacelerou, ofegante, e esgueirou-se para sua cabana nos arredores, longe dos olhares curiosos. Mas o formigamento não cessava. Era como se o coração dele ainda batesse contra o dela. Um ritmo acelerado que fazia seu ventre se contrair em ondas de calor inesperado. Ela trancou a porta frágil de madeira, encostando-se contra ela por um momento, as mãos tremendo enquanto deslizava para o chão. O que foi aquilo?
pensou, o rosto corando ao recordar os olhos âmbar devorando-a, a pressão de seu corpo contra o dela. Seus dedos roçaram o pulso onde ele a segurara, e um arrepio a percorreu, descendo até as coxas, que se apertaram involuntariamente. Era vergonhoso, esse desejo que brotava sem permissão, como se o toque dele tivesse acendido uma chama proibida em seu sangue. Saylit se levantou, acendendo uma vela com mãos instáveis, e foi até o espelho rachado pendurado na parede. Seu reflexo a encarou de volta. Cabelos castanhos desgrenhados, olhos castanhos dilatados pelo medo e algo mais sombrio, e aquela marca em forma de garra no ombro, agora vermelha e inchada, pulsando como um coração vivo. Um uivo distante ecoou pelas brumas, fazendo-a congelar. Não era o vento, era ele. Vorian. O nome surgira em sua mente como um sussurro, sem que ela soubesse de onde vinha. Ela balançou a cabeça tentando afastar a imagem dele. Alto, músculos tensos sob a pele marcada por cicatrizes prateadas, o hálito quente em sua orelha, prometendo laços que ela não compreendia. Nos reinos das brumas, como ele dissera, um toque como o dela era um pacto. Mas o que isso significava para uma plebeia como ela, abandonada pela família e pela vila que havia como amaldiçoada? Antes que pudesse se recompor, batidas firmes ecoaram na porta. Saylit se encolheu, o coração disparando. Saylit! Abra! Sua preguiçosa! A voz de sua meia-irmã Lírien cortou o ar como uma lâmina. Ela era a filha legítima, alta e de cabelos loiros trançados com contas de osso, sempre com o nariz empinado e os olhos frios de julgamento. Atrás dela, Saylit ouviu o murmúrio de outros aldeões, atraídos pelo burburinho noturno. Com relutância, Saylit destrancou a porta e Lírien invadiu o espaço apertado, seguida por 2 homens robustos da guarda da vila, caçadores com machados ao ombro, contratados para vigiar as bordas contra os lobos das marés. "Onde você se meteu essa noite?" exigiu Lírien, os olhos estreitando-se ao notar a capa rasgada e o rubor em suas bochechas. Os anciãos ouviram uivos nas clareiras proibidas. "Se você andou xeretando de novo, como da última vez, vão te expulsar de vez. Você já é problema o suficiente com essa sua marca demoníaca." Saylit recuou um passo, o formigamento intensificando-se, como se o laço com Vorian respondesse à ameaça. "Eu só colhi ervas", mentiu ela, a voz baixa, mas seu corpo traía-a. Um suor frio escorria entre seus seios, e ela cruzou os braços para esconder o tremor. Lírien riu, um som cortante, e se aproximou, cutucando o ombro de Saylit com um dedo acusador. O toque inocente explodiu em dor. A marca queimou como ferro em brasa, e Saylit gemeu, caindo de joelhos. Visões fragmentadas inundaram sua mente. Torres de obsidiana erguendo-se de águas negras, um trono de marfim e ossos, onde um homem de olhos âmbar lutava contra sombras que se contorciam como serpentes. Vorian, coroado mas acorrentado, seu irmão rindo enquanto cravava uma adaga em seu peito. "O que há com você?" Lírien recuou, o rosto pálido, mas os caçadores avançaram, um deles agarrando o braço de Saylit para erguê-la. O contato era áspero, nada como o de Vorian. Em vez de calor, era só desconforto. Mas o laço pulsou em resposta, enviando uma onda de possessividade que não era dela. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela se debateu sentindo uma fúria selvagem subir por sua garganta. "Solte-me!" gritou, e para sua surpresa, o homem obedeceu, recuando como se queimado. Lírien franziu a testa, trocando olhares com os caçadores. "Isso não é normal. Os anciãos precisam saber. Os lobos das marés estão inquietos. Dizem que o herdeiro exilado anda caçando nas ilhas periféricas. Se você se meteu com um deles..." Ela não terminou, mas o medo em sua voz era palpável. O arquipélago de Vespertil, com suas ilhas interligadas por pontes de névoa e canais traiçoeiros, fervilhava de tensões antigas. Os humanos das vilas costeiras pagavam tributos aos clãs lobos para manter a paz, mas tratados se rompiam como ondas contra as rochas. O trono das marés negras, guardado na ilha central de Obsidra, concedia poder sobre as brumas vivas, névoas que podiam ocultar frotas ou engolir vilas inteiras.
Vorian, o herdeiro traído, era uma lenda sombria, filho de um Alfa imortal, caçado por seu irmão Caelor, o regente que via nele a chave para dominar as luas gêmeas e despertar magias esquecidas. Saylit se levantou devagar, o corpo ainda vibrando com as visões. Ela sentia Vorian em algum lugar próximo, como um ímã puxando seu sangue. Eu não fiz nada, murmurou, mas sua mente gritava o contrário. O laço os unia agora, um fio invisível tecendo desejo e perigo. Lírien bufou, virando-se para sair, mas parou na soleira. Fique longe das florestas ou vai acabar como sua mãe, devorada pelas brumas por curiosidade tola. Quando a porta se fechou, Saylit correu para a janela, espiando as brumas que se adensavam. Um vulto se moveu entre as árvores, olhos âmbar brilhando na escuridão. Ele estava ali, vigiando, e o mero pensamento dele fez seu corpo reagir. As coxas se apertando, o peito arfando com uma urgência que a deixava fraca. Ela apertou as mãos contra o vidro frio, imaginando aquelas dele em seu lugar, fortes e possessivas, guiando-a para o desconhecido. O uivo ecoou novamente, mais próximo, um chamado que ecoava em seu sangue. Saylit sabia que fugir não bastava. O fogo que ele acendera a consumiria, arrastando-a para o coração das sombras do arquipélago. Saylit mal dormira naquela noite, o corpo inquieto como se o laço com Vorian a mantivesse em vigília constante. O uivo dele ecoava em seus sonhos fragmentados, misturando-se ao som das ondas batendo contra as rochas da ilha de névoa cinzenta. Ao amanhecer, as brumas se dissiparam ligeiramente, revelando o céu cinzento salpicado de gaivotas que gritavam como almas perdidas. Ela se arrastou para fora da cabana, os músculos doloridos, a marca no ombro ainda latejando como uma brasa sob a pele. O ar salgado do arquipélago invadia suas narinas, carregado de algas e umidade eterna, mas nada apagava o formigamento que subia por sua espinha toda vez que pensava nele, naqueles olhos âmbar que a perseguiam, no calor de seu peito contra o dela. Ela precisava de ervas para acalmar os nervos. As florestas proibidas chamavam apesar do medo. Vestindo uma saia simples de lã e uma blusa de linho que roçava sensivelmente seus seios ainda sensíveis, Saylit seguiu uma trilha secundária, longe das clareiras principais. As árvores do arquipélago de Vespértil eram retorcidas, com troncos negros como obsidiana e folhas que sussurravam como vozes ancestrais. As ilhas, ligadas por pontes estreitas de pedra esculpida e canais de água turva, formavam um labirinto de segredos. Obsidra no centro, com suas torres góticas erguendo-se como sentinelas. As ilhas periféricas, como a de Névoa Cinzenta, lar de humanos humildes, que pagavam tributos aos lobos das marés para não serem engolidos pelas névoas vivas. Esses lobos, alfas imortais de linhagens antigas, governavam cortes, onde rituais de sangue selavam alianças sob as luas gêmeas. Mas agora o equilíbrio ruía com a caçada a Vorian, o herdeiro exilado cujo sangue podia reclamar o trono das marés negras. Um estalo de galhos a fez congelar. Antes que pudesse reagir, uma mão forte tapou sua boca, puxando-a para trás de uma árvore grossa. O cheiro dele a envolveu primeiro, terra molhada, salmarinho e algo primal como fumaça de uma fogueira selvagem. Vorian. Seu corpo se colou ao dela por trás, o peito largo pressionando suas costas, os músculos rígidos como ferro aquecido. Saylit tentou se debater, mas seus braços a envolveram pela cintura, os dedos se cravando levemente em sua barriga, enviando um choque de calor que desceu direto para suas coxas. Ela sentiu a rigidez de sua forma contra suas nádegas, uma pressão inescapável que a fez prender a respiração, o ventre se contraindo em uma urgência traiçoeira. Silêncio, murmurou ele contra sua orelha, o hálito quente roçando a pele sensível de seu pescoço, fazendo os pelos de sua nuca se eriçarem. Seus lábios quase tocaram a curva ali, um roçar fantasma que a deixou trêmula, as pernas fraquejando como se o chão de musgo a engolisse. Caçadores. Do clã de Caelor. Eles farejam meu rastro. E o seu? Saylit virou o rosto o suficiente para vê-lo pelo canto do olho.
Cabelos negros úmidos caindo sobre a testa, olhos âmbar semicerrados em alerta, mas com um brilho possessivo que aprendia mais que qualquer abraço. O laço pulsava entre eles, um fio de fogo que fazia seu sangue cantar. Os seios arfando contra o tecido fino, os mamilos endurecendo com a fricção sutil de seu corpo contra o dela. Por que meu corpo o quer tanto? Pensou ela, envergonhada pelo calor úmido que se acumulava entre suas pernas, um pulsar insistente que a fazia se mexer involuntariamente, roçando contra ele. Vorian grunhiu baixo, um som gutural que vibrou através de suas costas, e apertou mais a cintura dela, como se lutasse contra o próprio instinto. Lá embaixo, na trilha, 3 figuras emergiram das brumas. Caçadores de elite, com capas bordadas com runas de osso e machados curvos que brilhavam com veneno de névoa. Eram leais a Caelor, o irmão de Vorian, um alfa cruel que reinava na corte central de Obsidra com punho de ferro, usando as névoas para afogar dissidentes e expandir seu domínio sobre as ilhas. O herdeiro deve morrer, murmuravam eles, vozes roucas ecoando. Seu sangue profana o trono, e quem o toca carrega a maldição. Vorian inclinou a cabeça, os lábios roçando acidentalmente, ou não, a têmpora dela, enviando arrepios que a fizeram morder o lábio para conter um suspiro. Eles sabem do laço, sussurrou ele, a voz um ronronar perigoso que se instalou em seu peito. Meu toque em você. É um farol. Caelor caça traidores, e agora você é um. Seus dedos traçaram uma linha sutil ao longo de sua costela, subindo até roçar o lado de seu seio, uma carícia que era tanto proteção quanto provocação. Saelith engoliu em seco, o corpo inteiro em chamas, dividida entre o terror dos caçadores e o desejo de virar-se em seus braços, de sentir aqueles lábios descerem por seu pescoço, enquanto ele a reivindicava ali mesmo, na sombra das árvores. Os caçadores pararam, farejando o ar. Um deles, um homem corpulento com cicatrizes de garras no rosto, apontou para a trilha. Senti algo. Uma fêmea, marcada. Vorian praguejou baixo, e em um movimento fluido, girou Saelith para encará-lo, pressionando-a contra o tronco rugoso. Seu corpo aprendia, as coxas dele entre as dela, a virilha dura roçando sua barriga, em uma intimidade que a deixou sem ar. Seus olhos se fixaram nos dela, intensos, como se pudessem devorá-la. Corra para a ponte das sombras, ordenou ele, a mão subindo para acariciar seu queixo, o polegar traçando seus lábios inchados. O toque era elétrico, fazendo-a arquear involuntariamente contra ele, um gemido escapando antes que pudesse contê-lo. Eu os distrairei, mas volte para mim ao anoitecer. O laço nos exige. Antes que ela pudesse protestar, ele a beijou. Não um beijo completo, mas um roçar feroz de lábios quente e urgente, que prometia mais. Seus dentes roçaram o inferior dela, e Saelith sentiu o mundo girar. O calor entre suas coxas se tornando uma dor doce e insuportável. Então, ele se afastou, transformando-se em um borrão de pelagem cinzenta que saltou para a trilha, uivando um desafio que ecoou pelas brumas. Saelith correu, o coração martelando, o gosto dele ainda em sua boca, salgado, selvagem. As visões voltaram em flashes. O trono das marés negras, um assento de marfim entrelaçado com veias de névoa viva, onde Caelor tramava com conselheiros sombrios para despertar uma antiga maldição que tornaria os lobos das marés invencíveis, engolindo as ilhas humanas. Vorian, o exilado, era a única esperança de equilíbrio, mas seu laço com ela o tornava vulnerável, um ponto fraco que Caelor exploraria. Ela alcançou a vila ofegante, escondendo-se em um beco estreito entre cabanas. Lírien surgiu de repente, os olhos estreitados. O que aconteceu? Você parece tocada por algo impuro. Mas Saelith não respondeu. O laço latejava, puxando-a de volta para ele. À noite, sob as luas gêmeas que tingiam as águas de prata, ela sabia que retornaria. O desejo era uma corrente mais forte que o medo, e nas sombras do arquipélago ele esperava,
pronto para selar o pacto em sua carne. As luas gêmeas se erguiam no céu do arquipélago como olhos prateados e impiedosos, banhando as águas turvas dos canais em um brilho espectral. Sailith se esgueirava pela Ponte das Sombras, uma estrutura estreita de pedra esculpida que ligava a ilha de névoa cinzenta à floresta proibida, suas mãos tremendo ao se agarrar aos corrimões úmidos de musgo. O ar estava carregado de sal e névoa viva, que se contorcia como serpentes ao redor de suas pernas, sussurrando promessas de segredos antigos. Seu coração batia em um ritmo febril, ecoando o pulsar do laço que a puxava para Vorian como uma maré irresistível. Ela não devia estar ali. Lírien a trancara na cabana com uma advertência cruel, falando de maldições que devoravam os tolos, mas o desejo era uma força mais voraz, fazendo seu corpo arder com uma urgência que a envergonhava. As coxas se apertando a cada passo, o ventre se contraindo em ondas de calor que a deixavam ofegante. A ponte rangeu sob seus pés e um vulto emergiu das brumas à frente. Vorian, de pé como uma estátua de obsidiana viva, o torso nu marcado por arranhões frescos dos caçadores que ele despachara. Seus olhos âmbar brilhavam na penumbra, fixos nela com uma intensidade que a fez parar, o ar preso nos pulmões. Ele não disse nada. Em vez disso, avançou com passos silenciosos, o corpo musculoso se movendo como um predador que farejava sua presa. Antes que ela pudesse recuar, suas mãos a envolveram pela cintura, puxando-a contra si com uma força que era ao mesmo tempo protetora e possessiva. O impacto de seu peito contra os seios dela enviou um choque elétrico por sua espinha, o calor de sua pele nua queimando através do linho fino de sua blusa. Sailith sentiu a rigidez de seus músculos abdominais pressionando sua barriga, o contorno duro de suas coxas entre as dela. Uma proximidade que a fez corar violentamente, o pulsar entre suas pernas se intensificando até se tornar uma dor doce e insuportável. "Você veio", murmurou ele, a voz rouca como o rugido distante das ondas contra as rochas de Obsidra. Seus lábios roçaram a curva de seu pescoço, o hálito quente traçando um caminho que a fez arquear involuntariamente, um suspiro escapando de seus lábios. Vorian grunhiu baixo, os dedos se cravando levemente em suas costelas, subindo até roçar o lado de seu seio, uma carícia que era provocação pura. Ela podia sentir a ereção dele contra sua virilha, uma pressão firme que a deixava trêmula, o corpo inteiro respondendo com um formigamento urgente que a fazia querer se pressionar mais, apesar do pânico que gritava em sua mente. "Isso é loucura", pensou ela, as mãos subindo para empurrá-lo, mas em vez disso, se agarraram aos ombros dele, sentindo as cicatrizes prateadas sob as palmas, quentes e vivas, como veias pulsantes. Ele a guiou para longe da ponte, para uma clareira escondida, onde as árvores formavam um círculo natural, as raízes entrelaçadas como dedos ancestrais. As brumas do arquipélago de Vespertil se adensavam ali, tecendo véus que isolavam o mundo exterior. Um lugar onde os lobos das marés selavam pactos sob as luas, misturando sangue e desejo em rituais que ligavam almas para além da morte. Vorian assentou em uma rocha coberta de musgo, ajoelhando-se à sua frente, os olhos nunca deixando-os dela. "O laço nos une agora", disse ele, pegando sua mão e pressionando-a contra o peito, bem sobre o coração que batia acelerado. O toque reacendeu a faísca inicial, um calor que subiu por seu braço e se instalou em seu ventre, fazendo suas coxas se contraírem. Sailith mordeu o lábio, sentindo os mamilos endurecerem contra o tecido, o corpo traindo-a com uma umidade traiçoeira que a enchia de vergonha. "Meu sangue carrega o seu, e o seu, o meu. Caelor sente isso. Ele enviará mais caçadores, mas eu não o deixarei tocá-la." As palavras dele eram uma promessa perigosa, carregadas de uma possessividade que a aterrorizava e excitava. Vorian inclinou-se mais perto, os lábios a um sussurro de distância dos dela, o cheiro dele, sal, terra e algo feral, invadindo seus sentidos. Ela podia sentir o calor de sua respiração misturando-se à dela, os músculos de seu pescoço tensos enquanto lutava contra o instinto de reivindicá-la ali mesmo. "Por quê?"
sussurrou ela, a voz falhando, os dedos traçando involuntariamente a linha de sua mandíbula, sentindo a barba incipiente roçar sua pele como uma carícia áspera. Eu sou ninguém, uma amaldiçoada de uma vila esquecida. Você é o herdeiro. Ele riu baixo, um som gutural que vibrou através dela, e deslizou a mão pela curva de sua cintura, os dedos se demorando na linha de sua anca, pressionando levemente para que ela sentisse a força contida. Porque seu toque me salvou quando ninguém ousaria, e porque desde aquele momento eu sinto você em cada batida do meu coração, em cada uivo que ecoa nas brumas. Seus lábios finalmente roçaram os dela, um beijo leve como névoa, mas que incendiou tudo. Saylit gemeu baixinho, as mãos subindo para enredar-se em seus cabelos negros, puxando-o mais perto. O beijo se aprofundou por um instante, a língua dele traçando a linha de seus lábios, o corpo dele se alinhando ao dela na rocha, as coxas pressionando as dela em uma intimidade que a fez arquear, o calor entre eles se tornando uma fornalha. Mas ele se afastou abruptamente, os olhos escurecendo com o esforço, o peito arfando. Não aqui. Não ainda. O laço exige mais que desejo, exige sangue e verdade. Antes que ela pudesse protestar, um rugido ecoou pela clareira, não de Vorian, mas de algo maior. As brumas se agitaram, revelando sombras que se materializavam. Não caçadores, mas sentinelas das névoas. Criaturas etéreas ligadas ao trono das marés negras, enviadas por Caelor para testar laços profanos. Elas eram como fumaça solidificada, com garras de vapor que cortavam o ar, olhos vazios brilhando com a malícia do regente. Vorian se ergueu, transformando-se parcialmente, presas alongadas, garras emergindo. Mas uma das sentinelas o acertou, lançando-o contra uma árvore com um impacto que fez Saylit gritar. O pânico a impulsionou. Ela se jogou para frente, tocando o braço dele, e o laço explodiu em poder. Uma visão os invadiu. O palácio de Obsidra, com suas torres de obsidiana, elevando-se de canais negros onde Caelor, alto e de cabelos prateados como as luas, consultava um tomo antigo de sangue. A Marked One o liga a ele, sibilava o regente para seus conselheiros, um sorriso cruel nos lábios. Tragam-na, seu sangue quebrará o herdeiro. A visão se dissipou, mas o toque de Saylit curou o ferimento de Vorian, a marca em seu ombro queimando como se compartilhasse a dor. Ele se levantou, os olhos flamejantes, e juntos enfrentaram as sentinelas. Vorian rasgou a primeira com garras, o vapor se dissipando em gritos etéreos, enquanto Saylit, guiada pelo laço, murmurava palavras instintivas, ecos de magias ancestrais que as brumas obedeciam, envolvendo as criaturas em redemoinhos que as engoliam. Quando a última caiu, eles estavam ofegantes, colados um ao outro, o suor misturando-se em sua pele. Vorian a puxou para um abraço apertado, o corpo trêmulo contra o dela, os lábios roçando sua testa. Você tem poder em você, Saylit. A marca não é maldição, é herança. Mas Caelor virá por nós dois. Ela enterrou o rosto em seu peito, sentindo o coração dele ecoar o seu, o desejo ainda latejando como uma ferida aberta. As luas testemunhavam, e nas sombras do arquipélago o laço se fortalecia, tecendo um destino de amor proibido e guerra iminente. Mas por ora, em seus braços, Saylit encontrou uma aceitação que curava as cicatrizes de sua alma, mesmo enquanto o perigo se aproximava como uma tempestade nas águas negras. As brumas do arquipélago de Vespertil se retorciam como serpentes vivas ao redor da clareira, engolindo os resquícios das sentinelas dissipadas, mas o ar ainda vibrava com o eco de seus gritos etéreos. Saylit tremia nos braços de Vorian, o corpo colado ao dele em uma mistura de exaustão e algo mais profundo, mais perigoso, um calor que pulsava entre eles como o coração de uma besta adormecida. Seu peito arfava contra o torso nu dele, os seios roçando o suor salgado de sua pele, enviando arrepios que desciam por sua espinha e se acumulavam em uma urgência úmida entre as coxas. Ela apertou as mãos contra as costas dele, sentindo os músculos tensos se contraírem sob seus dedos, como se o toque dela o ancorasse à forma humana,
contendo o lobo que rugia por dentro. Vorian a segurou mais firme, uma mão na base de sua nuca, os dedos enredados nos cabelos castanhos dela, inclinando sua cabeça para trás, até que seus lábios estivessem a um sussurro de distância. Seus olhos âmbar ardiam com uma fome que a deixava sem fôlego, o hálito quente misturando-se ao dela em uma promessa silenciosa. "Você lutou como uma das nossas", murmurou ele, a voz rouca e baixa, vibrando contra sua boca. Os lábios dele roçaram os dela de leve, um toque fantasma que a fez arquear involuntariamente, o ventre se contraindo em uma onda de desejo que a envergonhava. Ela podia sentir a rigidez de sua excitação pressionando sua barriga, uma pressão firme e inescapável que a fazia corar, as pernas fraquejando como se as brumas a sugassem para o chão. "Por que ele me faz sentir assim?", pensou ela, o corpo traindo-a com um gemido contido, os mamilos endurecendo contra o linho úmido da blusa. Ele se afastou um pouco, mas não a soltou, os dedos traçando a linha de sua coluna com uma possessividade que era tanto proteção quanto reivindicação. "A marca em você não é maldição humana. É um selo antigo, de sangue lobisomem. Sua mãe deve ter sido tocada por um dos nossos, séculos atrás. Kailor sabe disso agora. Ele usará o laço para nos atrair à armadilha." As palavras dele caíam como pedras em águas negras, e Seilith sentiu o mundo girar. Sua mãe, a mulher que a renegara por impura, carregando um segredo que explicava o ódio da vila? O ombro dela latejava, a marca em forma de garra queimando como se respondesse, ecoando o pulsar do coração de Vorian contra o dela. Antes que pudesse responder, um som distante cortou as brumas, o clangor de sinos de alarme ecoando da ponte das sombras. Vorian praguejou baixo, erguendo-a nos braços como se ela não pesasse nada, o corpo dela se moldando ao dele em uma intimidade que a deixou trêmula. Seus seios pressionavam o peito largo dele a cada passo apressado, o calor de suas coxas roçando as dela enquanto ele corria pela trilha sombria. "Eles vêm pela ponte", disse ele, os lábios roçando sua orelha, o hálito quente enviando calafrios que a faziam se contorcer contra ele. "Caçadores de Kailor, e pior, espiões da corte, devemos ir para Obsidra, confrontar o trono antes que ele nos engula." Seilith enterrou o rosto em seu pescoço, inalando o cheiro feral dele. Sal, musgo e sangue. O que só intensificava o formigamento em seu ventre, uma dor doce que a fazia apertar as coxas ao redor da cintura dele. "Eu não sou guerreira", pensou, o medo se misturando ao desejo irracional de se entregar ali, de sentir aquelas mãos fortes descerem por sua pele, explorando curvas que ninguém jamais quisera. Mas o laço os impulsionava, um fio invisível tecendo urgência em seus membros. Eles emergiram na borda da ilha de névoa cinzenta ao amanhecer, as luas gêmeas se pondo como feridas prateadas no horizonte. A vila de Pedra Neblina fervilhava de atividade. Aldeões armados com forcados e tochas se aglomeravam na praça central, sob o olhar severo dos anciãos. Lírien estava no meio, os cabelos loiros trançados com contas de osso balançando, enquanto gesticulava furiosamente para um mensageiro de capa bordada com runas de névoa, um emissário de Obsidra, sem dúvida. Seilith sentiu o estômago revirar, sua meia-irmã a traíra, talvez por medo ou inveja, revelando sussurros sobre a amaldiçoada que andara com lobos. Vorian a depositou no chão, atrás de uma pilha de caixotes, mas manteve o corpo colado ao dela, as mãos na cintura, os polegares traçando círculos suaves que a faziam prender a respiração. "Espere aqui", sussurrou ele, os lábios roçando sua têmpora, um beijo interrompido que a deixou ansiando por mais. Seu corpo reagia à proximidade, o calor entre eles se tornando uma fornalha, mas ele se afastou com esforço visível, os músculos tensos como cordas de arco. Transformando-se em lobo por um instante, ele saltou para as sombras, deixando-a sozinha com o pulsar do laço ecoando em seu sangue. Seilith espiou pela fresta, o coração disparado. Lírien apontava para a cabana dela, a voz cortante ecoando.
Ela sumiu na floresta com um deles. A marca no ombro dela brilha como as runas dos lobos das marés. Kaelor oferece recompensa por traidores. Tragam-na para a corte central, ou a névoa nos levará a todos. Os anciãos murmuravam em concordância, os rostos enrugados marcados pelo medo das brumas vivas que obedeciam ao trono das marés negras. Uma relíquia de marfim e ossos no palácio de Obsidra, onde Kaelor, o regente cruel de cabelos prateados, manipulava as névoas para afogar ilhas rebeldes e selar pactos de sangue que escravizavam clãs inteiros. Um grito a fez congelar. Lírien a avistara. Lá! A bastarda! Os aldeões avançaram, mas Vorian surgiu das sombras como um vendaval de pelagem cinzenta, derrubando dois com um rosnado que ecoou como trovão. Ele se transformou de volta, nu e imponente, os olhos âmbar flamejantes enquanto pegava Saelit pela mão, puxando-a para si. O toque reacendeu o fogo. Ela se colou a ele, sentindo o peito nu contra seus seios, a rigidez de seu corpo pressionando-a em uma urgência que a fez gemer baixinho. Corra comigo, ordenou ele, a voz um ronronar possessivo, os dedos entrelaçando-os dela com uma força que era âncora e cadeia. Eles fugiram para o cais, onde um barco roubado balançava nas águas turvas. Lírien gritou atrás deles. Você nos condena, Saelit. Sua maldição atrairá Kaelor para cá. Mas as palavras se perderam nas brumas que Vorian invocou com um gesto, as névoas se erguendo como muralhas vivas. No barco, ele a puxou para o colo, os braços ao redor dela, enquanto remavam para o coração do arquipélago. O balanço das ondas os unia mais, o corpo dela se movendo contra o dele em um ritmo hipnótico. As coxas dela sobre as dele, o calor de sua virilha roçando a dela em uma fricção que a deixava ofegante. Seus lábios encontraram o pescoço dela, um beijo urgente que traçava a linha de sua veia pulsante, os dentes roçando levemente a pele. Você é minha agora, sussurrou ele, a mão subindo por sua coxa, parando a um fio de ousadia, fazendo-a arquear com um suspiro trêmulo. O desejo era uma tempestade, mas o laço sussurrava verdades. Em Obsidra, Kaelor esperava, pronto para quebrar o elo com sangue e traição. As torres de obsidiana de Obsidra surgiam ao longe, garras negras contra o céu cinzento. E Saelit sabia que o confronto os mudaria para sempre. O fogo entre eles queimava mais forte que o medo, tecendo amor em meio ao caos das marés negras. As torres de obsidiana de Obsidra se erguiam como presas de um deus antigo, perfurando o céu carregado de nuvens que prometiam tempestade. O barco de Saelit e Vorian cortava as águas negras dos canais centrais, as marés sussurrando segredos contra o casco de madeira envelhecida. Ela estava colada a ele no banco estreito, as coxas dela sobre as dele em um emaranhado urgente, o balanço das ondas forçando seus corpos a se moverem em um ritmo que a deixava sem fôlego. O peito nu de Vorian pressionava seus seios através do linho úmido da blusa. Cada respiração dele, um roçar quente que enviava ondas de calor por sua pele, descendo até o ventre em um pulsar insistente que a fazia apertar as pernas ao redor dele. Seus dedos se cravavam na nuca dele, enredados nos cabelos negros úmidos, enquanto os lábios dele traçavam a linha de seu pescoço, roçando a veia pulsante com dentes que mal continham o lobo interior. Eles nos esperam, murmurou Vorian, a voz rouca ecoando contra sua orelha, o hálito quente fazendo-a arquear involuntariamente, um gemido baixo escapando de seus lábios. Sua mão subiu pela curva de sua coxa, os dedos fortes traçando a borda da saia, parando a um sussurro de ousadia, pressionando levemente para que ela sentisse a rigidez de sua excitação contra sua virilha. Saelit corou, o corpo traindo-a com um formigamento úmido que a enchia de vergonha e desejo. As nádegas se movendo contra ele em uma fricção traiçoeira. Não agora, pensou ela, mas o laço os unia como uma corrente de fogo, tornando cada toque uma âncora em meio ao caos. As brumas do arquipélago se adensavam ao redor, vivas e obedientes ao trono das marés negras, tecendo véus que ocultavam ou revelavam conforme a vontade do regente.
O cais de Obsidra surgiu abruptamente, guardado por sentinelas de capas bordadas com runas prateadas, olhos vazios brilhando como as luas gêmeas. Vorian saltou para a doca com ela nos braços, depositando-a no chão de pedra escorregadia, mas mantendo o corpo colado ao dela, as mãos na cintura, como se temesse que as névoas a arrancassem. O palácio se erguia à frente, uma fortaleza gótica de torres entrelaçadas por pontes de obsidiana e canais internos que murmuravam como vozes ancestrais. Escadarias em espiral levavam ao grande salão, onde o trono das marés negras pulsava com veias de névoa viva, um assento de marfim entrelaçado com ossos de alfas caídos, concedendo poder sobre as ilhas inteiras, engolir vilas, despertar maldições ou selar pactos de sangue eterno. Eles foram escoltados por guardas silenciosos, as lâminas curvas reluzindo à luz de tochas que tremeluziam nas paredes úmidas. Sailith sentia o laço latejar em seu ombro, a marca de garra queimando como se respondesse ao chamado do trono. Vorian a guiava pela mão, os dedos entrelaçados com uma possessividade que a ancorava, mas seu corpo roçava o dela a cada passo, o braço dele roçando o lado de seu seio, a coxa dele pressionando a dela nas escadarias estreitas, enviando arrepios que a faziam morder o lábio para conter suspiros. O ar do palácio era carregado de sal e magia antiga, cheirando a incenso de algas queimadas e sangue seco, um lembrete das barganhas que ali se selavam. Mãos unidas sobre lâminas, promessas murmuradas com lábios quase tocando a pele, marcas deixadas que queimavam na proximidade. O grande salão os recebeu como uma boca faminta, colunas de obsidiana se erguendo até um teto abobadado, onde as luas gêmeas projetavam sombras dançantes. No centro, o trono das marés negras brilhava, envolto em névoas que se contorciam como serpentes. Kylor estava sentado ali, alto e imponente, os cabelos prateados caindo como cascatas lunares sobre ombros largos cobertos por uma capa de peles negras. Seus olhos, âmbar gélidos como os de Vorian, fixaram-se neles com um sorriso cruel que não alcançava a alma. Ao seu lado, conselheiros sombrios, alfas de clãs rivais com cicatrizes rituais e anéis de osso nos dedos, murmuravam, enquanto Lírien, a meia-irmã de Sailith, se postava ao pé do trono, os olhos frios brilhando de triunfo e medo. "Irmão", disse Kylor, a voz ecoando como o rugido de uma maré alta, levantando-se devagar. "Você traz uma humana marcada para profanar nosso sangue? O laço é uma fraqueza. Eu o quebrarei com as névoas." Ele gesticulou e as brumas se ergueram, garras etéreas estendendo-se para Sailith, que recuou contra Vorian. O corpo dele a envolveu por trás, o peito pressionando suas costas, os braços ao redor de sua cintura em uma barreira de calor e força. Ela sentiu a rigidez dele contra suas nádegas, uma âncora possessiva que a fez tremer, o ventre se contraindo em meio ao terror. Vorian rosnou, os olhos flamejando enquanto se transformava parcialmente, presas alongadas e garras emergindo. "O laço é força. Kylor, seu reinado de medo acaba aqui." Ele avançou, puxando Saelith consigo, e o confronto explodiu em caos. Guardas atacaram com lâminas envenenadas, névoa se solidificando em sentinelas que rasgavam o ar. Vorian lutava como uma tempestade, garras dilacerando inimigos, mas Kylor invocou o trono, as marés negras subindo pelos canais para engoli-las. Saelith, guiada pelo laço, tocou o braço de Vorian, e o poder explodiu. Visões de tratados ancestrais inundaram o salão. Sua mãe, tocada por um alfa exilado, selando uma herança de equilíbrio entre humanos e lobos, contra a tirania de Kylor, que pervertia as névoas para a dominação. Com um grito, Sailith ergueu a mão, a marca brilhando como runas vivas. As brumas obedeceram a ela, virando-se contra Kylor, engolfando-o em redemoinhos que o arrastaram para o trono. Ele urrou, estendendo garras, mas Vorian saltou, cravando presas em seu ombro, quebrando o laço profano que o regente tecera. Lírien gritou, recuando para as sombras, mas as névoas a pouparam. Um julgamento silencioso que a deixaria viver com sua traição. Kylor caiu, o corpo se dissolvendo em vapor negro.
o trono das marés negras se acalmando, aceitando Vorian como herdeiro verdadeiro. O salão silenciou, conselheiros ajoelhando-se em submissão. Vorian, ofegante e marcado por cortes que se fechavam sob o laço, virou-se para Saylit, puxando-a para si em um abraço que era rendição e vitória. Seus corpos se colaram, suor e sangue misturando-se, o peito dele arfando contra os seios dela, as coxas entrelaçadas em uma intimidade exausta. Seus lábios encontraram os dela em um beijo profundo, urgente, a língua traçando promessas enquanto as mãos dele deslizavam por sua coluna, ancorando-a ao seu calor. Saylit correspondeu, as unhas cravando levemente suas costas, o desejo florescendo como uma ferida curada. O pulsar entre suas pernas agora, uma celebração, não uma vergonha. Eu pertenço aqui, pensou ela, sentindo o laço se completar, tecendo aceitação em seu sangue. Nas noites seguintes, sob as luas gêmeas que banhavam Obsidra em prata, Vorian a coroou como consorte ao lado do trono, selando o pacto com um ritual de sangue. Mãos unidas sobre a lâmina, lábios roçando peles marcadas, o laço os unindo para além da mortalidade. As ilhas do arquipélago floresceram em paz, névoas guardando em vez de devorar, e Saylit, outrora amaldiçoada, encontrou em seus braços o refúgio que curava as feridas da rejeição. O amor deles era uma maré eterna, feroz e terno, transformando monstros em guardiões, e nas sombras das torres eles sussurravam promessas que o mundo não ousaria quebrar.